E quando eu tô falando de música, eu não tô falando só da música dentro da igreja, porque o Diante do Trono, ele saiu dessas paredes da igreja. Imagina comigo, assim, o privilégio que o Senhor me deu de ter sido escolhida na minha geração, na minha época, porque Ele podia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas Ele me escolheu. E não somente espiritualmente falando, foi um marco que continua, né, dando frutos, mas naturalmente, por exemplo, quando a gente pensa que os estádios de futebol, o Mineirão, o Maracanã foram reformados, nunca mais vai caber o número de pessoas que cabia ali. Nós cobrimos o gramado, né, uma estrutura caríssima para não machucar o gramado, para o gramado continuar respirando. Imagina isso. Hoje em dia você ter esse recurso financeiro para fazer um evento como esse, para ter gente tanto nas arquibancadas quanto no gramado. Eu costumo dizer que nem final de Brasil, como é que fala? Brasileirão? Conseguiu ter tanta gente. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Final de nenhum campeonato conseguiu colocar tanta gente nesses estádios do que um ajuntamento solene. Porque nunca mais, naturalmente falando, vai ter esse número de pessoas ali. Quando que a Prefeitura de São Paulo vai liberar o Campo de Marte, a Avenida Campo de Marte, para que durante uma semana uma estrutura seja montada e atrapalhe trânsito, toda a logística da cidade? Eu acho que isso nunca mais vai acontecer. Ali no Campo de Marte foi mais de 1 milhão de pessoas, né? 2 milhões, segundo a Polícia Militar. 2 milhões de pessoas. Em Brasília, 1,2 milhões. Brasília tem uma história muito linda. Eu me lembro que, por falar em futebol, estádio e esses ajuntamentos, tinha sido a Copa do Mundo de 2002. E o Brasil ganhou. Gente, que comoção nacional. Isso foi uns 15 dias antes da gravação, se eu não me engano. E a seleção chegou naquele caminhão do bombeiro, chegando em Brasília, todas as TVs mostrando aquela multidão. Tinha dado umas 500 mil pessoas na esplanada dos ministérios. Eu assistindo na sala dos meus pais, eu caí de joelhos na frente da TV com um zelo e eu comecei a orar: Jesus, o Senhor é mais importante do que uma bola de futebol. É claro que eu celebrei a seleção ter ganhado, mas eu comecei a sentir assim uns ciúmes da adoração, do afeto brasileiro ser para Jesus mais do que qualquer outra festa, mais do que qualquer outro ícone da cultura, que o nome de Jesus pudesse estar realmente acima de todos. E eu falei: Senhor, honra o teu nome, leva mais de 500 mil pessoas na tua festa daqui a 15 dias. Nós não temos mídia, nós não temos dinheiro para divulgar, só o Senhor pode honrar o teu nome. E aí eu estava, Fábio, num prédio de hotel, que ali a região hoteleira fica perto da esplanada. Brasília é muito setorizada, né? Isso. Então, eu lembro que do alto eu via toda a esplanada e aqui são 14 campos de futebol. Olha aí de novo a associação da situação. 14 campos de futebol formam a esplanada dos ministérios, com todos aqueles prédios dos ministérios do governo. E eu comecei a ver, pareciam formiguinhas, de tão longe que eu estava, pareciam formiguinhas chegando. E elas foram ocupando, e foi o maior palco já montado em toda a história do Brasil, não é? De eventos, de shows. Era um palco gigantesco. Nós, pela primeira vez, conseguimos colorir a esplanada dos ministérios com luz verde e amarela, os prédios dos ministérios com luzes. Foram muitos testemunhos assim, e embates também, né, com pessoas que tentavam de todo jeito embargar a construção do palco. A gente tem muitas histórias dos bastidores assim, que só o Senhor podia nos fazer realizar o que Ele tinha nos ordenado. E quando eu estava durante a gravação, chega a notícia. Olha que lindo, Brasília tinha na época 1 milhão mais ou menos de habitantes. E chega a notícia da Polícia Militar, mais ou menos no meio da gravação. 1,2 milhões de pessoas reunidas. Meu pai, isso é fantástico. Eu oro para que o Senhor faça outra vez. Sim. E Ele pode fazer outra vez quando Ele quiser, não é? Mas naturalmente falando, é realmente muito difícil
conseguir no cenário atual esse tipo de até autorização de logística, sabe? Sim, sem dúvida. Por isso que eu digo assim que o Diante do Trono ele quebrou alguns paradigmas, né? Não só da música gospel, mas da